Existe algo mais assustador do que sentir que o seu destino já foi escrito. Que, por mais que você lute, os resultados já estão determinados e o caminho já está traçado. Essa é a essência do conflito em Samurai Jack, um desenho que vai muito além das batalhas épicas e da estética visual impressionante. Por trás da jornada do samurai que viaja no tempo para derrotar o tirano Ako, existe uma reflexão profunda sobre liberdade, destino e a luta contra as forças que parecem nos aprisionar. Jack, mais do que um herói em busca de justiça, é um símbolo da resistência humana contra o determinismo. Desde o primeiro episódio, somos apresentados a um mundo que parece completamente dominado por Ako. Jack, um guerreiro honrado e disciplinado, é lançado em um futuro distópico no qual o vilão já venceu. Esse cenário simboliza o peso do destino que já se concretizou, a sensação de impotência diante de forças maiores do que nós. O determinismo, tanto na filosofia quanto na narrativa de Samurai Jack, sugere que todas as ações e eventos estão predestinados por causas anteriores, como se estivéssemos presos em uma corrente inevitável de acontecimentos. Para Jack, o futuro onde Ako reina é a materialização desse conceito, um mundo onde a liberdade parece ter sido eliminada. Porém, é aqui que a luta de Jack se torna tão fascinante. Mesmo diante desse cenário aparentemente irreversível, ele se recusa a aceitar o destino imposto a ele. Jack encarna o ideal do livre-arbítrio, a crença de que temos poder para tomar decisões e mudar o curso da nossa vida. Seu desejo de voltar ao passado e derrotar Ako antes que o futuro distópico seja criado é um grito de resistência contra o determinismo, um lembrete de que, mesmo diante da adversidade, podemos escolher lutar. Essa tensão entre liberdade e destino ecoa as ideias do filósofo Immanuel Kant, que argumentava que, embora vivamos em um mundo governado por leis naturais, determinismo, possuímos uma dimensão moral e racional que nos permite agir livremente. Jack é um exemplo claro dessa dualidade. Por um lado, ele é movido por circunstâncias que fogem ao seu controle e ele foi jogado no futuro, privado de seu lar e de seu tempo. Mas, por outro lado, ele continua tomando decisões baseadas em seus princípios, provando que a liberdade pode existir mesmo dentro de sistemas aparentemente predeterminados. No entanto, a série também explora o peso emocional de lutar contra o destino. Jack é atormentado pela dúvida e pela exaustão. Em muitos episódios, ele se questiona se sua batalha tem propósito ou se ele está condenado a falhar eternamente. Essa angústia reflete o pensamento do filósofo Jean-Paul Sartre, que defende que a liberdade, embora poderosa, é também uma fonte de ansiedade. Para Sartre, ser livre significa assumir a responsabilidade total por nossas escolhas e enfrentar a possibilidade constante do fracasso. Jack vive essa tensão de forma intensa, carregando o fardo de ser o único capaz de mudar o futuro, mas também o medo de que seus esforços sejam inúteis. A figura de Ako, por outro lado, representa o determinismo absoluto. Ele simboliza um poder imutável, um controle total sobre o tempo e o espaço. Ako é, em essência, o destino personificado, a força que tenta convencer Jack e o espectador de que resistir é inútil. Mas é exatamente por isso que Jack continua lutando. Ele se recusa a ser definido pelas circunstâncias e, ao fazê-lo, encarna o espírito da liberdade existencialista descrita por Soren Kierkegaard e Albert Camus. Camus, em particular, falava sobre a necessidade de resistir ao absurdo da vida, mesmo quando parece não haver esperança. Jack é o exemplo perfeito dessa resistência, um homem contra o mundo, desafiando o impossível porque acredita na possibilidade da mudança. Outro aspecto interessante é como a série aborda a questão do tempo. O fato de Jack ser arrancado de seu próprio período e jogado em um futuro caótico cria uma metáfora poderosa sobre o impacto do passado no presente. Em termos filosóficos, isso remete ao conceito de determinismo causal, que sugere que as escolhas que fazemos hoje são moldadas pelas ações e eventos que vieram antes de nós. Jack carrega o fardo de suas raízes e a responsabilidade de corrigir os erros do passado, mas sua luta também mostra que o passado não precisa definir o futuro. A espada de Jack, por exemplo, é um símbolo poderoso dessa luta contra o determinismo. Ela representa tradição, honra e propósito, mas também carrega a expectativa de que Jack deve ser o herói destinado a salvar o mundo. Em muitos momentos, Jack questiona se ele é digno de carregar esse papel, refletindo a tensão entre aceitar um destino imposto e criar seu próprio caminho. Esse dilema espelha as ideias do filósofo Friedrich Nietzsche, que falava sobre a necessidade de superar as limitações impostas pela sociedade e pelas tradições para se tornar um indivíduo autêntico. E talvez o aspecto mais comovente da jornada de Jack seja o fato de que, apesar de sua determinação, ele continua humano.
Ele sente medo, tristeza e, em alguns momentos, quase desiste. Esses momentos de vulnerabilidade nos lembram que a liberdade não é apenas sobre vencer grandes batalhas, mas também sobre escolher continuar mesmo quando tudo parece perdido. Isso reflete o conceito de coragem existencial defendido por Paul Tillich, que via a coragem como a disposição de afirmar a própria existência, mesmo diante das incertezas e ameaças. No fim, Samurai Jack não nos dá respostas fáceis sobre destino e liberdade. Ele nos deixa com perguntas. Será que Jack realmente pode mudar o futuro ou ele está condenado a repetir a mesma luta eternamente? Essa ambiguidade é o que torna o desenho tão filosófico e relevante. Ele nos lembra que a vida é cheia de forças que parecem estar além do nosso controle, mas que isso não significa que estamos sem poder. Assim como Jack, podemos resistir, lutar e, mais importante, escolher. Talvez essa seja a maior lição de Samurai Jack. A liberdade não é a ausência de limitações, mas a capacidade de agir apesar delas. É aceitar que o destino pode tentar nos definir, mas que sempre teremos a opção de resistir e moldar nosso próprio caminho. No fim, não é sobre vencer ou perder a luta contra o destino, mas sobre ter coragem de continuar lutando.